Hoje, 13 de março de 2019, completou um ano da execução cruel, brutal, da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e também de seu motorista, Anderson Gomes. Marielle trabalhou junto a Marcelo Freixo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de 2007 a 2016, período em que Marcelo enfrentou fortemente as milícias da cidade, sendo inclusive o relator da CPI que causou a prisão de muitas pessoas envolvidas com a milícia, entre elas agentes públicos de segurança e políticos. Desde então, Marcelo Freixo vive escoltado e Marielle, em 2016, se candidatou a vereadora pela cidade do Rio de Janeiro. Ela, uma mulher jovem, negra, gay, criada no Complexo da Maré, socióloga de informação, mestre, se elegeu com mais de 46 mil votos. No dia 14 de março de 2018, Marielle, seu motorista e sua assessora deixaram um evento na Casa das Pretas, no Rio de Janeiro, em direção à casa de Marielle. Era por volta das 9 da noite e seu carro foi perseguido por um Cobalt de placas clonadas. O Cobalt emparelhou ao lado do Agile, onde estava Marielle Franco, e o atirador do vidro de trás, com uma submetralhadora HK, uma MP5 de 9mm, um equipamento de alta precisão. Efetuou 13 disparos em direção à porta traseira direita do carro onde estava Marielle, justamente a porta onde a vereadora acabara de entrar. Marielle morreu na hora e morreu também o seu motorista, que acabou ficando na linha de tiro. Tudo muito rápido, uma execução feita por profissionais. A assessora de Marielle sobreviveu, não era ela o alvo, assim como também não era o alvo o motorista Anderson. Ele acabou morrendo justamente por estar na linha de tiro. No local onde foram efetuados os disparos, existem 11 câmeras de segurança. Entretanto, 5 delas foram desligadas 1 ou 2 dias antes da execução. Ginington Lages, delegado que comandava a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense desde 2010, foi destacado para comandar o caso na capital. Ele é transferido apenas 3 dias após a execução da vereadora e chegou lá prometendo elucidar o crime. A questão é que as investigações pareciam não andar, não havia foco, e isso vai acontecer até uma jornalista do Globo, Vera Araújo, decidir ir até o local do crime uma semana depois do acontecido, exatamente na mesma hora da execução, para tentar encontrar alguma testemunha ocular. E ela de fato encontrou uma mulher e um morador de rua que confirmaram a versão que foi dada pela sobrevivente, a assessora de Marielle, que disse que foi tudo muito rápido, com total ar de execução. Assim como a assessora de Marielle, as pessoas encontradas pela jornalista disseram que assim que chegaram, os policiais mandaram todos se afastar, não ficando com nenhuma pessoa que eventualmente pudesse ter visto alguma coisa. Vera, ao publicar a reportagem com as testemunhas, irritou muito a polícia e a investigação. Isso colocou de novo uma forte pressão sobre o caso. O caso Marielle ganhou repercussão internacional. A clareza do fato de ser um crime político saltava aos olhos desde o primeiro momento. E toda a disputa política que o Brasil vive fez com que o mundo inteiro observasse o caso. E como veremos, um caso onde possivelmente agentes públicos de segurança têm envolvimento, era um caso onde tudo que não era necessário era mais atenção. Antes disso, em 15 de março de 2018, se reuniram no Rio de Janeiro o então ministro da Justiça, Raquel Dodge, da PGR, o responsável na época pela intervenção militar no Rio de Janeiro, e Eduardo Gussen, promotor-geral de Justiça do Rio de Janeiro. Depois da reunião, Raquel Dodge anunciou que haveria uma parceria nas investigações entre o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Uma espécie de parceria. Nem deu tempo, no dia 21 de março, antes da repórter poder publicar qualquer coisa, Gussen entrou com um pedido no Conselho Nacional do Ministério Público para que as investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal fossem suspensas. Ele fez isso alegando uma violência institucional, afinal de contas, não seria competência desses órgãos fazer tal investigação. Só que não havia uma investigação paralela, o que havia era uma proposição de uma parceria. Em 3 de abril foi concedida a liminar impedindo a atuação dos procuradores até que o pedido de Gussen
fosse analisado. Aconteceu que em 21 de maio, Raquel Dodge recuou, mas nem por isso deixou de investigar. O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro continuou passando para a Procuradoria-Geral informações sobre o caso. A questão é que tudo que a mídia vinha fazendo continuava aguçando o povo a exigir respostas. Era um caso de grande magnitude e um mês após o atentado, o repórter Antônio Werneck, também do Globo, recebeu uma ligação anônima prometendo um grande furo. Werneck vai até a superintendência da PF no Rio de Janeiro e lá se encontra com 3 delegados federais. Hélio Christian Cunha Almeida, bastante conhecido como HK, Lorenzo Martins Pompilho da Horta e também Felício Lacerda. HK é conhecido por um longo currículo de envolvimento com corrupção. Foi acusado de extorsão e condenado por corrupção. Os delegados, naquele momento, apresentaram a Werneck o sargento Rodrigo Jorge Ferreira. O PM disse saber quem tinha encomendado a morte de Marielle Franco. Ele acusou o vereador Marcelo Siciliano, do PHS do Rio de Janeiro. Ele disse que Siciliano solicitou a Orlando de Oliveira Araújo, ex-PM preso em 2007, conhecido como Orlando de Curicica, acusado de comandar a milícia de Curicica na zona oeste do Rio de Janeiro. Siciliano, que ascendeu na política vindo do mercado de grilagem, do envolvimento com o mercado imobiliário e também com as milícias, teria em Orlando de Curicica uma espécie de capataz. Siciliano teria pedido para Orlando matar Marielle justamente por causa de uma disputa na zona oeste do Rio de Janeiro, justamente na região de Vargem Grande, onde Marielle estaria defendendo parte dos moradores do grupo de Siciliano, em questões justamente relacionadas com grilagem de terras e regularização fundiária. Ferreira disse que ouviu Orlando e Siciliano num restaurante da zona oeste do Rio de Janeiro em junho de 2017, tramando o assassinato da vereadora do PSOL. Werneck, jornalista do Globo, disse que só publicaria depois que o PM formalizasse a sua delação, coisa que de fato aconteceu depois lá na Delegacia de Homicídios. Então, no dia 9 de maio, é publicada a reportagem apontando a ligação do vereador Siciliano com a morte de Marielle Franco. Orlando e Siciliano sempre negaram as acusações. A questão, gente, é que o caso muda completamente de rumo com novas acusações. Domingos e Chiquinho Brazão, velhos conhecidos da política carioca. Domingos na política desde 1996, quando conseguiu se eleger vereador, e depois deputado por mais 17 anos. E Chiquinho eleito vereador em 2012, reeleito em 2016. Esses caras, gente, são políticos conhecidos e disputam votos nas mesmas regiões de milícia onde Siciliano também disputa votos na região oeste do Rio de Janeiro. Segundo o que nos contou Orlando, esses caras teriam procurado Siciliano pedindo para que ele saísse do caminho, no sentido que Siciliano não concorresse a deputado federal nas eleições de 2018 para não disputar votos com Domingos. Orlando disse isso, evidentemente, para tentar se livrar da culpa. Neste momento ainda não havia clareza, mas o fato é que Siciliano, depois da reportagem e de toda a repercussão, não se candidatou. E Domingos se elegeu, fazendo muitos votos, sendo aliás o mais votado nas regiões justamente de domínio das milícias da zona oeste do Rio de Janeiro. Só que a coisa é bastante nebulosa, porque os irmãos Brazão têm ligações com o delegado HK. Hoje os policiais federais desconfiam que quem levou o jornalista Antônio Werneck até os delegados lá na PF foi Gilberto Ribeiro da Costa, que tem ligações com o HK e com Lorenzo Pompilho da Horta, outro dos delegados que estavam lá no dia da tal denúncia. Gilberto é policial federal aposentado e trabalhou no gabinete de Brazão no TCE. Em 19 de agosto, o Globo publica uma reportagem ligando o assassinato de Marielle Franco ao escritório do crime, conhecido grupo ligado às milícias, responsável por assassinatos, por mortes por encomenda no Rio de Janeiro. No escritório do crime existem milicianos matadores profissionais. Até então não havia sido feita nenhuma ligação entre o assassinato de Marielle e o escritório do crime. Nessa altura, Orlando de Curicica, preso em 2017, é o principal suspeito de matar Marielle a mando de Siciliano. Só que Orlando, alegando risco de morte, consegue transferência para um presídio federal do Rio Grande do Norte. É de lá que ele decide falar e a reportagem do Globo vem neste momento. 1º de novembro de 2018, o escritório do crime volta à pauta dos jornais. Orlando de Curicica, que já tinha falado para o Ministério Público, agora resume o que disse
por um jornalista do Globo. Ele fala muitas coisas sobre o escritório do crime e aponta ligações de agentes públicos de segurança com a máfia organizada das milícias. Faz uma denúncia de um esquema milionário de compra de agentes públicos de segurança a fim de abafar os casos do escritório do crime. Esse grupo que cobra milhões para matar pessoas e que é formado basicamente por agentes públicos de segurança, policiais militares, civis, bombeiros, agentes penitenciários e vigilantes. Faz uma declaração bombástica acusando o delegado Giniton Lages de o pressionar para assumir a autoria do crime. O depoimento de Orlando de Curicica, mais a pressão causada por tudo aquilo que foi divulgado na imprensa, fez mais uma vez com que o governo federal se visse obrigado a intervir no caso. Ainda no dia 1º, Raul Jungmann, então ministro da Segurança Pública, convoca uma coletiva de imprensa. Lá ele fala da possível obstrução nas investigações. Fala na criação de um novo eixo paralelo, abrindo uma nova frente de investigação para o caso Marielle Franco. Dias antes, ele, Raquel Doge, mas a coordenadora da área criminal do Ministério Público Federal, Raquel Branquinho, decidiram pedir que a Polícia Federal entrasse no caso. Isso aconteceria por meio de um inquérito para apurar a possível obstrução nas investigações dentro da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Uma equipe completa da PF se destacou de Brasília para o Rio de Janeiro para investigar de perto o caso. No dia 14 de novembro de 2018, o jornal RJ2 informou para todo mundo que teve acesso às investigações. Disse que depois de 8 meses de investigação, a polícia continuava tendo como principal linha de investigação aquela que apontava a autoria do crime para Orlando de Curicica, a mando do vereador siciliano, mesmo depois de tudo que tinha vindo à tona pela imprensa. Por causa dessa reportagem, o delegado Giniton Lages se antecipa e entra com um pedido de liminar para impedir a Rede Globo de divulgar qualquer outra coisa sobre o caso. Ele consegue a liminar e, com isso, a Rede Globo, no Jornal Nacional, apenas se limita a dizer que não poderia falar nada em relação ao que sabia do caso Marielle Franco por causa de tal liminar. A emissora até recorreu, mas depois desistiu. Contudo, a nota da Globo mais a reportagem que havia saído antes no site já bastaram para atiçar toda a opinião pública novamente em relação ao caso. Gente, reparem que investigar o caso Marielle Franco se tornou uma batata quente. Qualquer um que tentasse se aproximar do caso logo passava a ter muitos problemas com os agentes públicos de segurança. Desde o início do caso, quem comandava as investigações era Homero das Neves Freitas Filho, titular da 23ª Promotoria de Investigação do Rio de Janeiro. Era o responsável pelos inquéritos na Delegacia de Homicídios. Em 21 de agosto, Eduardo Gussen, aquele que impediu a primeira tentativa de participação federal nas investigações, substituiu Homero por Letícia Emile Alqueres Petris, que há uma década atuava no Ministério Público. Freitas Filho foi promovido e saiu do caso. Logo depois ele se aposenta, e isso aconteceu justamente na época do depoimento de Orlando de Curicica, que gerou toda essa repercussão na mídia. Enfim, Homero sai diante das denúncias de negligência nas investigações. Petris pediu auxílio do GAECO. Deste grupo passou a fazer parte das investigações junto a Petris a promotora Simone Sibilo do Nascimento. Ambas tinham uma postura contrária à de Homero. Não acreditavam no depoimento que incriminava Orlando e Siciliano. Elas apostaram na outra linha, a linha que ligava o assassinato ao escritório do crime. Conseguiram 30 quebras de sigilo bancário e mais de 80 quebras de sigilo telefônico ao longo das investigações. Foi assim que chegaram ao ex-capitão Adriano da Nóbrega e ao major Ronald Ferreira, chefes do escritório do crime, escritório contratado para executar Marielle Franco. Estes que têm fortes ligações com Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que na época era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Vai ficar linkado aqui embaixo um vídeo onde eu explico um pouco das relações entre Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro e as milícias do Rio de Janeiro. Falo da ligação desses dois líderes do escritório do crime com o presidente da República. Também, ao longo dos próximos dias, eu vou voltar a falar sobre o assunto e vou esclarecer um pouco mais. Ronald Ferreira é o major por trás da publicação do Globo de 19 de agosto. Só depois da sua prisão a sua identidade foi revelada. Adriano da Nóbrega, que tinha parentes trabalhando com Flávio Bolsonaro, se encontra foragido.
Para realizar a operação que resultou na prisão do Major Ronald Ferreira, Letícia Petriz e Simone Nascimento recorreram ao GAECO, montaram uma operação digna de cinema, confiscaram os celulares dos agentes durante todo o dia. Mesmo assim, dos 13 alvos, 8 conseguiram escapar. Essa operação aconteceu no dia 21 de janeiro já de 2019. E exatamente um mês depois, Domingos Brazão, o delegado HK, o agente aposentado Gilberto Costa e o sargento Rodrigo Ferreira receberam em sua casa a Polícia Federal, que executava mandado de busca e apreensão na Operação Os Intocáveis. Ação já realizada mostrando que as investigações descartaram completamente a outra linha de investigação. Hoje, a investigação aponta só neste sentido. Foi o escritório do crime envolvido com as milícias, o contratado para executar a vereadora do PSOL, Marielle Franco. E por fim, gente, no dia 12 de março de 2019, 2 dias antes de completar um ano do brutal assassinato, a Delegacia de Homicídios cumpre 16 mandados de busca e apreensão, todos na zona oeste do Rio de Janeiro, relacionados ao caso da Marielle Franco. Nestes, ninguém foi preso, porém, no mesmo dia, foram presos Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Elsa é policial militar reformado e Queiroz foi expulso da PM. Lessa é o principal suspeito de ter atirado em Marielle Franco e Queiroz de ser o motorista do carro que abordou o carro de Marielle. O que a gente sabe hoje é que Lessa é um exímio atirador. Eu vou voltar a falar disso em outros vídeos, onde eu vou falar especificamente das milícias. Só que o que mais impressionou a gente é que o possível atirador é vizinho do mesmo condomínio do presidente Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um condomínio de luxo. Na casa de Rony Lessa, nesse condomínio próximo à casa do presidente, foram encontrados nada mais nada menos que 117 fuzis M16, falsificados, provavelmente fabricados no Paraguai. Entretanto, altamente letais, com grande poder de precisão, ainda desmontados, porém dando a entender que as peças estavam chegando aos poucos, porque afinal de contas havia toda uma estrutura para montar os equipamentos. Quer dizer, gente, o provável matador de Marielle Franco era também responsável pela ponta de um grande esquema de tráfico de armas para alimentar o crime organizado das milícias do Rio de Janeiro. E esse cara, acusado de tudo isso, mora a pouco mais de 50 metros do presidente da República, que também é acusado de envolvimento com as mesmas milícias. Tudo isso divulgado há 2 dias de completar um ano desse bárbaro assassinato que chocou o mundo inteiro. O fato, gente, é que esse caso demonstra pra gente que todas as forças públicas de segurança do Rio de Janeiro estão corrompidas. É uma coisa que a gente viu, por exemplo, lá na série do Netflix do Pablo Escobar. É incrível, é absurdo. Pessoas morrendo. Eu vou voltar a falar disso em outros vídeos, porque esse vídeo aqui já ficou bastante longo. Mas o fato da gente saber provavelmente quem atirou na Marielle Franco não muda nada do fato que a gente ainda não sabe quem mandou matar. O que é óbvio é que se tratou de um crime político. Agora, quem mandou matar Marielle? Faz um ano que esse crime aconteceu e nós ainda não temos a resposta. O esclarecimento do assassinato de Marielle Franco pode ser fundamental para destruir completamente essa engrenagem corrupta nas forças de segurança pública do Rio de Janeiro. E quem sabe pode ir muito mais longe, porque afinal de contas, as ligações do grupo que chegou ao poder com Jair Bolsonaro e as milícias que estão no centro de toda essa podridão das forças públicas de segurança do Rio de Janeiro, parece algo a ser investigado. E está cada vez mais difícil negar o envolvimento da família do presidente com as milícias e o envolvimento das milícias com a execução de Marielle Franco. Tá ok, moçada? Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas hoje eu precisava falar sobre isso. Se inscreva no canal para mais informações sobre esse caso. Nos próximos dias eu vou voltar a falar sobre ele. Acesse ao site do Saia da Matrix, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Torne-se um dos nossos mecenas em alguma das plataformas de apoio do canal. Todas estão lá no site. Ajude o Saia da Matrix a continuar produzindo conteúdo para o YouTube. Tá ok, galera? Falou, valeu e até a próxima.